Olá, você está assistindo ao programa Voz Ativa, programa produzido pelos alunos de Comunicação e Multimeios da Unicesumar. Eu sou Diego Martins e o tema de hoje é Exposição de Crianças na Internet, o fenômeno do sharing e a adultização infantil. Quando falamos em sharing, nos referimos ao ato de pais ou responsáveis compartilharem constantemente informações, fotos, vídeos de criança nas redes sociais. Segundo levantamentos recentes, mais de 80% das crianças já têm alguma forma de presença digital criada pelos pais, antes mesmo de completarem 5 anos de idade. Isso traz uma discussão importante sobre privacidade, direitos e consequências a longo prazo. No Brasil, temos leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Geral de Dados, que garantem o direito à imagem e à privacidade. Mas na prática, ainda existem muitas lacunas. Além disso, o dossiê aponta que essa exposição pode gerar desde riscos de segurança como fraudes e perfis falsos, até impactos psicológicos como a pressão estética e a adultização precoce. Para explicar melhor esse tema e trazer suas contribuições, eu recebo aqui nos estúdios a estudante de psicologia e autora de um artigo sobre o assunto, Sofia Ivantes. Seja muito bem-vinda, Sofia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante. Muito obrigada pelo convite. E sempre bom falar sobre sharing, que é um tema tão recente, é tão atual e é tão importante. Sofia, eu quero começar te perguntando quais são os principais efeitos psicológicos e culturais da superexposição infantil. Quando a gente fala sobre as crianças e os adolescentes, a gente pode falar, por exemplo, sobre uma pressão estética devido, por exemplo, ao uso de hashtags pelos pais, que encaixam as crianças em algumas categorias, né, em alguns estereótipos. Por exemplo, uma criança estilosa, uma criança loira, uma criança bonita. Então, acaba reduzindo e colocando tudo aquilo que é aquela criança dentro de uma hashtag, dentro de uma caixinha e limitando um pouco a expressão dela, por ela se identificar com aquela hashtag, porque foi o que o pai colocou para ele, né? Então, tem a pressão estética, tem a questão também da frustração, porque muitas vezes essas crianças e esses adolescentes, eles não sentem que eles têm controle sobre a própria imagem, sobre as próprias escolhas, sobre o que eles podem e não podem fazer, porque muitas vezes, quando eles pedem para que sejam retirados esses vídeos, essas informações, essas imagens, muitas vezes elas não são retiradas. Os pais, eles não atendem a esse pedido. Então, a gente pode falar sobre a frustração, a gente também pode falar sobre o isolamento devido ao cyberbullying, a fraudes, a outros fenômenos digitais que seriam adequados e enquadrados como crimes. Então, no sentido da criança, a gente pode falar sobre vários impactos e também tem um impacto familiar, né? Tem um vínculo familiar sendo tensionado ali devido a essas normas que não são obedecidas, essas não normas que também não são obedecidas e causam impactos. Então, a gente fala sobre impactos de todos os membros da família de alguma forma. Você falou sobre hashtags, né, o que causa aí um alavanque nas postagens e uma entrega desse conteúdo a muitas outras pessoas por causa das hashtags, né? E eu te pergunto também sobre, com essas hashtags, há muita exposição ainda das crianças, né? E como essa exposição precoce pode afetar a noção de privacidade da criança ao longo da vida? A gente ainda não tem estudos muito bem definidos sobre qual vai ser o impacto dessas crianças nessa exposição quando elas forem mais velhas, porque é um fenômeno historicamente muito recente. Mas estima-se que quando essas crianças elas tornarem-se adultas, pode haver o fenômeno de demonizar assim a questão das redes sociais, da exposição, então evitar a todo custo, ou também pode ter, por contraponto, o movimento de prolongar de uma forma geracional esse movimento. Então, esses filhos que foram expostos também vão expor os seus filhos, expor os seus netos, e vai virar, assim, um fenômeno que vai pegar a família inteira, assim, a linhagem inteira. Então, tem esses dois movimentos, mas também se observa que
talvez por conta disso tem esse fenômeno que as crianças e os adolescentes hoje em dia eles estão se fechando mais para as redes sociais, para a exposição, né? Pode ser diretamente uma consequência dessa exposição precoce. Inclusive, no seu artigo, você cita riscos reais, né? Como até a própria pedofilia presente aí nas redes sociais, fraudes e os perfis falsos que você tanto mencionou, né? Pode explicar por que isso é um problema tão grave no contexto digital? Bom, a gente pode falar sobre algumas questões, a gente pode falar sobre valores, numa questão de que serão milhões de bilhões assim, de dólares que serão investidos assim para tentar recompensar os danos de imagem, os danos digitais. A gente também pode falar sobre a questão de que essas crianças, elas estão 71% mais ou menos ali, a gente aponta no nosso artigo, que os conteúdos que estão em redes de pedofilia são retirados de redes sociais. Então, é real. Essa retirada das imagens para o uso de pedofilia é real. Fraudes digitais são apontadas na literatura e também a gente vê isso, né, nos jornais, assim, casos reais, com continuidade. Muitas fraudes digitais, que seria a questão de você pegar a foto de uma criança e se passar por ela. Também tem a questão de uma prolongação daquela imagem que muitas vezes a criança não quer que seja dela. Então, uma vez colocado na internet, sim, tem mecanismos, como o Google tem um mecanismo que você pode retirar a imagem das plataformas através de uma identificação dela, né, dos pixels, mas ainda assim é eterno, porque essa imagem foi compartilhada, ela foi salva, ela foi repassada, ela está em outros lugares que não foram identificados. Então, tem essa questão da eternização da imagem, né? Eu vou te perguntar também de uma forma bem breve, há também a questão ética presente neste assunto, né? Como equilibrar o benefício que o adulto pode alcançar com a exposição com o interesse da criança, que deveria estar em primeiro lugar, não deveria? Sim, com certeza. Legalmente, a gente fala que a liberdade de expressão, ela se encerra quando ela esbarra em outro direito. Então, a defesa da criança, o bem-estar da criança, ele esbarra muitas vezes com esse direito. Então, ter uma conversa, ter sempre um diálogo e também a negociação do que será postado, o que será feito com a criança, será muito importante, porque se pensa às vezes que a criança ela não tem noção do que está acontecendo, do que está sendo postado, então o seu consentimento não vale. Mas, sim, vale, mas ao mesmo tempo o adulto tem que ter a noção de que tudo bem publicar, não tem problema publicar, porque já virou um fenômeno nosso, a gente não consegue jamais recuar nesse ponto, já é normal. A questão é que a gente pode minimizar esses danos. Então, os adultos eles serem educados digitalmente sobre isso, eles pesquisarem sobre isso e também sempre manter um diálogo com a criança é muito importante para a gente fazer um balanceamento ético ali desse assunto. Claro, a gente não podia ter esse papo sem colocar uma polêmica no jogo, né? E eu te pergunto, muitos pais dizem, né, que os seguidores da minha família são só familiares, da minha rede social são só familiares e amigos. Qual que é a sua análise sobre esse quesito? É uma questão muito relevante, é um ponto bom, inclusive desses pais, desses familiares, porque a gente vê os nossos próximos como pessoas de confiança. A questão é que se a gente for levantar na literatura e na ciência, a esmagadora maioria das pessoas que são vítimas, as crianças que são vítimas de pedofilia, de abuso, de sequestro digital, quem foi o violador desses direitos foram pessoas próximas à família. São pessoas que conhecem a família, conhecem a rotina da criança e que são ditas confiáveis. Então, por isso mesmo, muitas vezes acaba prolongando esse processo de investigação, porque não se desconfia de alguém próximo. Então, tem esse ponto de que, sim, é muito válido e é um modo de prevenir e minimizar, fazer um ciclo de amigos próximos, de familiares próximos de confiança. A questão é a avaliação dessa confiança, a questão é a avaliação de quanto você conhece essa pessoa, porque muitas vezes a gente tem que levar em conta esse dado de que, sim, a maioria dos violadores estão próximos da família. E agora nós vamos até a externa com o repórter Maria Júlia, que conversa com o professor Lucas sobre o processo de desenvolvimento desse artigo. Maria Júlia, é com você. Boa noite, Diego. Boa noite para o pessoal de casa. Eu estou aqui com o professor Lucas, que ajudou no desenvolvimento do artigo da Sofia. Professor, a gente queria saber para o senhor como foi essa experiência de ajudar no desenvolvimento do artigo. Perfeito. O trabalho que
que a Sofia desenvolveu foi um trabalho do nosso programa institucional de bolsas de iniciação científica, né, que qualquer aluno da instituição pode se candidatar. E o trabalho ele foi desenvolvido a partir de ideias em comuns que eu e a Sofia tínhamos, né? Na época eu discutia muito em sala de aula com os alunos de comunicação sobre esse fenômeno da exposição e da superexposição de adultos nas redes sociais. E aí um dia eu comentei com a Sofia sobre um artigo que eu tinha lido num portal de notícias, e aí ela comentou comigo, tem esse fenômeno também sendo estudado em relação às crianças. E eu falei, legal, interessante. Aí eu já tinha tido contato com o conceito de sharing, mas ainda não tinha lido mais aprofundadamente sobre a temática. E aí a gente chegou, né, a um denominador comum de tentar fazer um mapeamento, né, fazer uma revisão de literatura sobre essa temática e as principais implicações bioéticas, biopsicossociais desse fenômeno. Certo, interessante. E por ser um assunto assim tão importante, né, de ser tratado, qual a importância que o senhor acredita que esse artigo teve? Eu acho que esse artigo ele traz à tona algumas questões muito importantes da exposição e especialmente da superexposição de informações de crianças e adolescentes nas redes sociais, né? Uma das consequências indiretas dessa discussão sobre o sharing e sobre o oversharing é a questão, né, da adultização, que recentemente, né, veio à tona com o vídeo do influenciador Felca. Né? Então, acho que o benefício é trazer à tona uma prática, um comportamento de risco, né, nas redes sociais. E mais do que isso, acho que é pensar em estratégias de como que a gente pode, né, proteger a identidade digital, a privacidade, a confidencialidade dessas crianças e desses adolescentes, e pensando também, né, nesse fenômeno mais geral da exposição, até mesmo dos adultos. Certo, interessante. E nós podemos perceber que o artigo foi super bem recebido, né, pelos jornais que o senhor mencionou, e pelos portais, perdão. E eu gostaria de saber, tanto para o senhor quanto para a Sofia, como foi ver o quão bem recebido o artigo foi nesses portais jornalísticos. Sim, a gente teve mais de 50 aparições em portais de notícias, né? Veja Saúde, Revista Crescer, Folha de São Paulo, Estadão, Correio do Povo, Zero Hora, etc. Na realidade, foi uma situação que nos pegou de surpresa. Assim, a gente não esperava que esse artigo tivesse a repercussão que ele teve. A gente sabia da importância, da relevância desse tema em termos de saúde pública, etc., saúde da criança, do adolescente, etc., mas a gente não esperava que teria toda essa repercussão. Né? Até tem uma história muito cômica que quando a gente recebeu o e-mail da agência de divulgação científica BORI, dizendo que tinha tido acesso antecipado ao nosso artigo antes da publicação na revista Bioética e que eles gostariam de fazer a divulgação científica do trabalho, a gente achou que era um e-mail daqueles, assim, né, meio suspeitos, etc. E aí, um dos autores do estudo, que é o professor Leonardo Pestillo, ele comentou, não, a agência agora é uma agência super legal, não sei o quê, de divulgação científica e tal, e a gente olhou no Instagram, muito legal, e aí a gente, né, fez a entrevista ali com o pessoal da BORI, e tão logo eles publicaram essa matéria que começaram os veículos de comunicação a entrar em contato com a gente, né, para querer mais informações do que estava publicado inicialmente na reportagem da agência BORI, né, e aí depois foi assim, uma leva bem grande de repostagens da reportagem inicial da BORI e de entrevistas, né, tanto na rádio como no TV. Né, então foi realmente nos pegou de surpresa, assim, toda essa repercussão. Certo, é muito legal para nós acadêmicos vermos como isso é possível, né? Então a gente agradece muito a entrevista com o senhor. Diego, eu volto para você e para o pessoal de casa. Muito obrigada. Obrigado, Maria Júlia, e também ao professor Lucas pela participação. Eu pergunto agora para você, Sofia, como foi a sua experiência
fazendo esse artigo, estudando e como foi a repercussão dele? Fazer esse artigo foi fantástico no sentido de que eu fico muito feliz por poder colaborar cientificamente, fico muito feliz de novo de colaborar, como sempre, com o professor Lucas, em um projeto que teve uma divulgação muito bacana, que atingiu a população, que atingiu os pais, que são o nosso público-alvo, que teve um alcance legal e que trata de um tema tão contemporâneo, tão importante, que precisa tanto ser falado sobre, tão bem compreendido, né? A divulgação foi uma surpresa, eu confesso, a gente não estava esperando, foi o meio do dia para a noite, mas foi fantástico, porque a gente, como pesquisador, fica muito feliz de ver que o nosso artigo não vai ficar apenas ali, sabe? Que ele vai fazer o nosso objetivo, o que a gente quis que fosse, né? Que é atingir a população, melhorar a educação, melhorar a questão do bem-estar, da promoção da saúde. Então, a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz, foi uma honra ter feito, porque o tema é muito importante, o tema é muito sério também. Então, eu fico feliz de poder colaborar, sabe, de alguma forma, com o futuro dessas crianças, desses adolescentes, com a ciência também. Fico feliz de trabalhar novamente com o professor Lucas. Foi fantástico. Sofia, muito obrigado pela sua participação, por ter topado essa entrevista com a gente. Então, chegamos ao final do programa de hoje. Falamos sobre os riscos de exposição de crianças na internet e seus impactos. Agradecemos a Sofia Ivante, a repórter Maria Júlia e o professor Lucas pela participação. E não percam o nosso próximo episódio. Até!